Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início ao nosso ciclo de debates Diálogos com o Congemas, que ocorre todas as terças-feiras, neste mesmo horário, pelas mídias do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil. Hoje é o dia de debater o significado e a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o tema os desafios nos 30 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente para a garantia da proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes no Sistema Único de Assistência Social. Este evento virtual é uma realização do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, nosso CONGEMAS, e tem o objetivo de promover o debate, o encontro, entre gestores, especialistas da área, convidados, convidadas, para tratar de temas centrais no Sistema Único de Assistência Social, na garantia dos direitos. Já contamos com a presença de diferentes participantes que contribuíram aqui com esse debate, defensor público, parlamentares, gestores, e hoje nós temos aí um debate muito importante com defensores, defensoras do direito ao Estatuto da Criança e Adolescente, dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. E o objetivo é proporcionar um debate qualificado e em sintonia com as demandas dos municípios, da população, sobre este tema fundamental, sobre o Sistema Único de Assistência Social, sua relação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diálogos do CONGEMAS é um canal de comunicação que foi criado pela diretoria do CONGEMAS, sobre assistência social neste contexto que estamos vivendo de enfrentamento da Covid-19. Estamos num momento de pandemia que atinge toda a humanidade, mas que afeta especialmente a população que vive em condição mais desigual, a população mais vulnerável. A pandemia, ela impacta, sobretudo, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens no Brasil. Eu vou convidar você a entrar no canal do CONGEMAS, no YouTube, se inscrever para que nós possamos futuramente transmitir os nossos debates remotos por meio do YouTube. Também convidar você para que dissemine as lives que são feitas aqui pelo Facebook do CONGEMAS, procure disseminar informação relevante, os debates tão importantes que estão sendo feitos aqui neste canal. Agradecemos a mobilização dos colegiados estaduais, dos gestores municipais de assistência social, que nos seus estados têm feito esse debate, têm reproduzido essa estratégia de comunicação, deputados, assessorias, que estão também participando e fazendo esse debate, fazendo a luta em defesa do SUAS, todos e todas que estão realizando diferentes ações em defesa do Sistema Único de Assistência Social em todo o Brasil. Dê suas sugestões, participe, como temos feito essa sistemática de participação, deixe mensagem, questões, contribuições, procure participar dessa rede de debates, trazendo sugestões. Uma das sugestões que foi feita no último encontro nosso era justamente debater os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos contar com as contribuições de pessoas que são fundamentais na luta cotidiana dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil, das infâncias no Brasil, da proteção social no Brasil. Eu quero apresentar para vocês, a maioria já conhece, esse é um debate do CONGEMAS com a população, com gestores, trabalhadores da área. Andréa Lawande, que é assistente social, é presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, secretária da Criança e da Assistência Social da Prefeitura de São Luís do Maranhão. Andréa tem sido uma gestora incansável, uma liderança para nós na luta pelo orçamento público, pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, por mais proteção, por mais SUAS. Obrigada, Andréa, pela sua participação hoje aqui. Quero apresentar para vocês também a Iolete Ribeiro da Silva, é psicóloga de formação, é professora da Universidade Federal do Amazonas, diretora da Faculdade de Psicologia dessa mesma universidade, atua nos programas de pós-graduação em Educação e em Psicologia e é presidenta do colegiado do Conselho Nacional, do CONANDA, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada pela sua participação hoje aqui conosco também. E vou apresentar para vocês o Felipe Caetano, que é um adolescente
ativista em direitos humanos das crianças e dos adolescentes, integrou o núcleo da cidadania dos adolescentes, né, numa ação do selo Unicef, uma ação importante, né, que visa promover o protagonismo de crianças e adolescentes. Felipe, obrigada pela tua participação hoje aqui. Então, agora, né, depois da apresentação dos nossos convidados de hoje, para tratar desse tema tão importante, que é o tema dos direitos humanos, dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, comemorando os 30 anos, né, os 30 anos de muita luta, 30 anos de luta pela materialização dos direitos, né. Eu vou começar conversando aqui, né, eu e vocês que vão participar, trazendo mensagens, questões com a Iolete. Há um enorme distanciamento entre o que se diz e o que se faz em direitos humanos no Brasil, né? Entre as garantias, entre essa base normativo-jurídica, as legislações sociais e a realidade concreta, né, da maioria da população e especialmente das nossas crianças, adolescentes, suas famílias, principalmente aqueles e aquelas que vivem em territórios mais desiguais, territórios periféricos, territórios com baixa atuação do poder público, com políticas de qualidade, né, que vivenciam a desigualdade histórica, vivenciam situações não só de vulnerabilidade, mas de violação dos direitos humanos, né? E aí você bem sabe, como pesquisadora da área, o quanto muitas vezes essas crianças, esses adolescentes sofrem pela ação de um Estado que é punitivista do ponto de vista social, um Estado penal, e do ponto de vista econômico é gerencial para os interesses do mercado tão somente, né? E isso precisa ser revertido, né? Construir o Estado democrático de direito, penso que é uma tarefa de todas nós. Como você, Iolete, que é uma defensora dos direitos da criança e adolescente, né, atua no âmbito do CONANDA, que é o órgão superior de fiscalização, normatização, deliberação da política de direitos da criança e adolescente no Brasil. Você também, como uma pesquisadora que é da área, como você faz esse balanço, analisa o que nós avançamos nesse período de 30 anos de ECA, né, se você fosse resumir, para nos dizer, olha, os grandes avanços foram esses, né? E quais são os desafios? Que desafios ainda estão colocados, se apresentam, né, para que nós possamos, de fato, efetivar o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil? Por favor, Iolete, a palavra é sua. Obrigada. Então, agradeço ao Congemas o convite, a possibilidade desse debate. Acho que é muito importante essa aproximação. Nesse momento de avaliação desse percurso de 3 décadas de vigência do ECA, a gente identifica muitas conquistas que hoje, inclusive, são vistas pela sociedade como algo que está consolidado, como, por exemplo, no âmbito da saúde, o direito de acompanhante quando uma criança está internada numa instituição hospitalar. Hoje as pessoas já não questionam mais isso, né, mas teve todo um processo de discussão, de convencimento, de que esse era um direito importante, que era importante para a criança ter um acompanhante, né. Então, assim, são vários direitos dentro daqueles direitos fundamentais que hoje já estão consolidados. Mas eu acho que existem alguns que ainda precisam de muito investimento. E a gente, também nesse percurso histórico, a gente veio num processo de construção gradativa, e para alguns direitos a gente evoluiu e aí parou, né, não continuou esse processo evolutivo, em outros a gente já não evoluiu tanto, né? Por exemplo, em relação ao direito à educação, se evoluiu bastante no sentido da ampliação do acesso às escolas, da garantia de, né, conseguir matricular uma criança ou um adolescente em uma instituição de ensino. Mas não se conseguiu avançar no sentido de garantir uma equidade em termos de qualidade de educação para todas as crianças e todos os adolescentes. Então, esse continua sendo um desafio, né? Em relação à saúde, se ampliou o número de serviços, de programas que são oferecidos, né? Mas a gente ainda precisa universalizar grande parte dos serviços que são ofertados no âmbito do SUS. Eles precisam alcançar todas as
as crianças e adolescentes, né? Então, nesse sentido, o ECA é muito importante, né? Ele tem sido muito importante e ele continua importante para o nosso país. Por isso, nesse aniversário do ECA, a gente comemora a existência dele, né? Mas também a gente deve se sentir convocado, né, a todo um esforço, a toda uma luta de defesa da consolidação e da implementação do que está previsto ali. Em especial, de 2017 para cá, nós temos visto muitos retrocessos, e retrocessos que se expressam na redução de orçamento público para as políticas, e também em ataques à participação social, né? Vários conselhos deixaram de funcionar, foram extintos, ou por decreto presidencial, ou porque não se propiciou as condições de funcionamento deles, né? Várias comissões importantes de discussão, avaliação, monitoramento de algumas políticas também foram extintas, como, por exemplo, a Comissão Intersetorial, que acompanhava o SINASE, que acompanhava o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, foi extinta em 2019, a comissão que acompanhava o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Então, foram inúmeras comissões. A CONAET também foi extinta. E isso compromete a construção da política, né? Então, a gente reconhece os avanços, reconhece vários avanços que estão consolidados, né? Mas parte dessas garantias a gente tem perdido, e perdido de uma forma muito acelerada, né? O ano passado, mais de 1.000 escolas foram fechadas no campo, né, comprometendo o direito à educação dessas crianças e desses adolescentes, né? E toda essa questão da redução de investimento. Isso tem comprometido as atividades realizadas, né? E, atualmente, o que a gente observa? É um governo que divulga as propostas, mas que não executa essas propostas, que não executa o que já está planejado, que não coloca em prática os planos, né? E que, muitas vezes, faz todo um esforço para conseguir financiamento que não seja financiamento público, que é financiamento de organizações, de instituições que não têm a responsabilidade que o Estado tem de prover aquela política. Então, em relação às ações, né, de forma geral, a gente faz essa avaliação. Mais uma questão que eu gostaria de destacar é que o espírito do ECA, né? O ECA foi construído no momento em que o país já tinha vivenciado todo um esforço de construção de uma Constituição que é conhecida como Constituição Cidadã. O próprio ECA foi construído com a contribuição de vários movimentos, de pesquisadores, se abriu uma mobilização em que crianças e adolescentes participaram, estavam presentes, se manifestaram, e representou uma mudança de concepção, no sentido de que agora se identificava um estatuto, né, de sujeito de direitos para crianças e adolescentes. No entanto, as concepções que estavam presentes antes, elas convivem, né, hoje com as novas concepções que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, e elas ainda disputam, né, as narrativas sobre o que é a infância, o que é a adolescência, qual o lugar social para crianças e adolescentes. Eu avalio que esse é um dos pontos centrais, né, que a gente deve investir para ampliar, né, essa compreensão da sociedade sobre que marco legal é esse, e uma defesa maior do ECA por todos os órgãos, os movimentos, as associações profissionais e etc. Porque a gente percebe uma grande mobilização em relação a essa comemoração dos 30 anos, né, são muitos eventos, muitas manifestações, muitos documentos, e isso, né, nos anima e nos agrada e deixa a gente feliz com toda essa mobilização, porque a gente percebe o quanto esses movimentos estão atentos e valorizando esse recurso, mas a gente tem também, por parte da sociedade,
quando se discute alguns temas, como a redução da maioridade penal, muitos desconhecimentos, né? Muitos posicionamentos acríticos, porque não se dá a oportunidade de uma construção de um conhecimento que seja consistente em relação aos temas envolvidos nesse debate. E isso diz respeito a essa necessidade de discussão sobre qual é a visão de infância que nós devemos consolidar, né, socialmente. Porque uma coisa é o que o texto prevê, e a outra é o que se faz, que práticas se constrói, né? E para que essas práticas sejam, de fato, progressistas, esse debate crítico precisa ter espaço, né? E para que ele tenha espaço, é preciso que se promova a participação social, a participação da sociedade civil organizada, né? De 2019 para cá, o que a gente vê é todo um esforço do governo no sentido de dificultar essa participação, né, de desqualificar essa participação e muitas vezes até de perseguir as pessoas envolvidas nesses espaços, né. Recentemente, o Conanda sofreu um ataque nesse sentido, com a publicação de um decreto pelo presidente da República, que cassou o mandato dos conselheiros que foram legitimamente eleitos para uma gestão no ano de 2019 e 2020, e para reaver o mandato foi necessário uma ação no STF, né, que teve uma decisão liminar, a ação ainda não foi julgada, né, precisa ir no plenário, mas já teve uma decisão liminar que restituiu os mandatos e deu algumas condições de funcionamento, mas o destino do Conanda ainda é incerto, porque, né, a gente espera que essa ação seja julgada o mais breve possível e que se dê as garantias de que o que foi previsto na lei prevaleça, e que um decreto não mude o que foi previsto na lei, porque na lei se previu que sociedade civil é que escolhe a sociedade civil por um processo de eleição, isso, e não o governo decida quem vai integrar o conselho, né? E a questão da paridade é algo também importante, ela precisa ser garantido, e isso está na lei, então isso precisa permanecer. E o que a gente observa, em especial nesse momento, né, é que as crianças e os adolescentes são os mais afetados nesse momento de crise. Os efeitos são visíveis no aumento de crianças e adolescentes em situação de pobreza. E aí a gente destaca a preocupação com os retrocessos no âmbito do investimento em educação, né, com o que eu falei ainda há pouco de fechamento de escolas, né, com a oposição à discussão sobre equidade de gênero, que acaba referendando muitas violências, né, relacionadas a essa questão, com essas propostas de educação domiciliar e de militarização de escolas, né, que são contrárias ao direito à educação que está definido no Estatuto, a ampliação do apoio a projetos que propõem a redução da maioridade penal, a diminuição de investimentos na saúde, que afetam diretamente o acesso de crianças e adolescentes a serviços e a uma atenção e cuidado necessário para garantir o direito à vida e à saúde, né? De forma geral, a gente identifica essa ampliação da vulnerabilidade, mesmo antes da pandemia. E com a pandemia, esses efeitos, né, de toda essa crise se ampliam. E quando começou a pandemia, muitas pessoas falavam, mas criança e adolescente não está no grupo de risco, né? Mas a gente precisa avaliar várias questões. Primeiro que elas podem adoecer, né, e a gente tem casos de crianças que adoeceram do Covid, crianças e adolescentes que faleceram. Então, né, até nessa questão a gente precisa repensar. Mas outra questão, criança e adolescente está na sociedade. Tudo que afeta a sociedade vai repercutir sobre a vida de crianças e adolescentes, né? A instabilidade, a alteração das condições de subsistência das famílias, perda de empregos, os próprios efeitos da pandemia, no sentido de que muitas famílias no nosso país estão em processo de luto, né, perderam seus entes queridos, e isso tudo tem repercussões, inclusive emocionais, e a gente precisa considerar tudo isso, né, ao avaliar quais são as necessidades atuais de crianças e adolescentes para terem garantidos os seus direitos, né? E aí, nesse contexto todo, a gente tem um problema muito grave, que são os efeitos da Emenda Constitucional 95,
que atingiram de forma direta a condição de execução de várias políticas, né? E nós, no CONANDA, deliberamos por participação como amigo da corte em um processo que está no STF que questiona essa, né, reivindica a revogação dessa emenda constitucional, porque na análise que a gente faz do orçamento, na análise de uma série histórica, de 2010 a 2019, o que nós observamos é uma redução drástica de investimentos que são importantíssimos, como, por exemplo, investimento nas ações para o enfrentamento à violência sexual, investimento no programa de combate ao trabalho infantil, né? Nessas ações, né, o que nós observamos é que no ano de 2019, a ação erradicação do trabalho infantil, ela desaparece, e ela é inserida, né, de uma forma inadequada, mas com recurso muito ínfimo em ações que são mais abrangentes e que não deixam definido que é um recurso destinado à erradicação do trabalho infantil. Desaparece a ação proteção social para crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil, que deixou de ser prioritária e foi suprimida em 2019. Né? Em relação à fiscalização para a erradicação do trabalho infantil, verificou-se uma redução significativa entre 2015 e 2016, no valor de 1,6 milhões, correspondendo a uma queda de 81,5%, e com relação ao período de 2017 a 2018, há uma redução de 93% do orçamento executado, né, sendo que neste último ano, 2019, o plano orçamentário teve execução zero. Né? Então, no nosso país, o trabalho infantil é uma realidade cruel, perversa, né, para mais de 2 milhões de crianças, segundo o último dado divulgado, né, que também é um dado desatualizado, é um dado que se refere a 2016, desde 2017 esses dados não são divulgados pelo IBGE, né, e o país tinha assumido um compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. Né. No entanto, esses dados orçamentários apontam, né, para um descaso sem precedentes. E isso, com certeza, influencia no agravamento e na perpetuação dessa violação de direitos. Né. Por outro lado, a gente tem também um cenário preocupante em relação às ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Os dados do Ministério da Saúde e mesmo do Disque 100 demonstram um número muito alto de denúncias, né, até 2019, que são os dados que nós temos, né. Nós não temos dados precisos, né, não foi divulgado nada de 2020 que permitisse uma análise mais acurada, né, de como está ocorrendo a violação de direitos, as denúncias em relação ao período da pandemia. Isso também é outro fator preocupante, né, e, no entanto, apesar de todo o discurso em relação à gravidade do problema da violência sexual contra crianças e adolescentes, no âmbito do orçamento público federal, né, na ação destinada a esse enfrentamento, houve uma redução drástica e, em 2019, esse item desaparece. Né? Ele simplesmente não existe mais. Né? E no primeiro ano de vigência da emenda constitucional, a execução de 2017 foi zero. Né? Ou seja, não há um financiamento para essas ações. Né? Além de se ter fechado a comissão, extinta a comissão intersetorial, né, que fazia o monitoramento do Plano Nacional, houve, né, toda essa queda, né, no orçamento público para essas ações, que são ações extremamente importantes. Né? Então, preocupados, né, com essas ações durante o período da pandemia, o CONANDA aprovou uma recomendação que chamou de Recomendações para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes
durante a pandemia do Covid-19, orientando o sistema de garantia de direitos, a rede de proteção, no sentido da construção de planos de contingência e na definição de estratégias que seriam estratégias importantes para garantir o direito à saúde e à vida de crianças e adolescentes, entendendo que existem necessidades que são específicas de cada grupo, né, das crianças e adolescentes em situação de acolhimento, dos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, crianças e adolescentes em situação de rua. Assim, foram identificados uma série de necessidades específicas de tomada de medidas, né, por parte dos gestores públicos, mas a preocupação central é manter a rede de proteção em funcionamento, adotar os cuidados de proteção. O que a gente avalia nesse sentido, né? A gente avalia que o Estado não tem protegido adequadamente, em especial adolescentes do sistema socioeducativo, né? Temos recebido muitas denúncias de contágio, de mortes no âmbito do sistema socioeducativo, inclusive em relação aos trabalhadores desse sistema, que não têm recebido os equipamentos de proteção individual necessários, né? De conselheiros tutelares, que é uma responsabilidade também dos municípios e do Estado, e até mesmo do governo federal, de darem as condições de funcionamento, né? Não ocorreu nenhuma ação no nível federal com financiamento público nesse sentido, né? Tivemos notícia de uma ação financiada por uma igreja, né, realizada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas sem a participação de recurso público. Isso não é política pública, né? Então, são muitas informações nesse sentido que trazem essa preocupação, né, apontando o descumprimento das orientações no sentido desses cuidados específicos. Em alguns municípios, a gente sabe do grande esforço para empreender a proteção a crianças em situação de rua, os abrigos, né, e a gente observa uma mobilização grande nesse sentido, né, mas no que diz respeito ao governo federal, o que nós identificamos é essa ausência de um financiamento e a ausência de um investimento público para viabilizar essas ações. Para encerrar, eu gostaria de falar do Fundo da Infância e Adolescência, né? O fundo, ele fez todo um planejamento no sentido de financiar algumas ações para os conselhos estaduais e, né, para os estados, a partir dos conselhos de direitos. No entanto, por efeito, inclusive, da emenda constitucional 95, mais de 90% dos recursos do fundo foram contingenciados. O fundo tem recursos de mais de 90 milhões em caixa e não pode utilizar por causa do teto dos gastos. Então, essa é uma medida que, além de comprometer diretamente a execução das políticas públicas, também compromete a ação dos conselhos de direitos, que são gestores de fundos, e aí eu falo, né, especificamente do CONANDA, que não tem recurso, não tem autorização para utilizar um recurso que está em caixa, que foi fruto de doações, de recolhimentos diversos, que está ali disponibilizado no financeiro, mas em função do teto dos gastos não pode fazer uso, em especial num momento como esse, em que há muita necessidade de suporte para as instituições que fazem o acolhimento, programas e projetos que atuam diretamente com adolescentes em situação de rua, né, e outros grupos que poderiam ser apoiados, né, nesse momento de grande necessidade. Então, a gente observa os efeitos perversos, né, dessa emenda constitucional e também de uma decisão governamental de nível federal de não priorização dos direitos de criança e adolescente, né? É como se fosse só um texto, né, mas não se executa e não se cumpre adequadamente as deliberações que estão previstas, né, em lei, que estão determinadas como obrigação por parte do Estado. E isso é muito importante que a gente conheça, né, que a gente monitore e que nos mobilize enquanto sociedade civil para cobrar e para pressionar, para mudar essa realidade, né, porque estamos num cenário de crise sanitária, mas que não é somente sanitária.
Essa é uma crise de várias ordens e precisamos oferecer os apoios necessários à população mais vulnerável. Obrigada. Bom, nós que te agradecemos, Violeta. Acho que você fez um balanço muito importante, que traz para nós desafios centrais, coloca aí vários aspectos que têm sido debatidos também sobre os efeitos, né, dos ataques à democracia, da inviabilização do nosso sistema de democracia participativa e deliberativa no Brasil. Isso fragiliza demais a estruturação das políticas públicas, o pacto federativo, inviabiliza os sistemas públicos. E coloca também essa tensão entre aquilo que está construído na esfera pública do Estado, ou seja, os direitos, as políticas públicas, as respostas do Estado e da sociedade para efetivar os direitos de crianças e adolescentes, os direitos sociais. E é um paradoxo, né? Porque você fala que ao mesmo tempo em que tem criança feliz como central no governo federal, um programa central, a gente vê inviabilizado uma série de espaços para enfrentar o trabalho infantil, a violência sexual, a violência contra criança e adolescente, exploração sexual, né? Uma série de violações de direitos inviabilizado em arranjos de governança que visavam a proteção integralizada, né, o enfrentamento dessas violações de direitos. E nos traz o desafio, Congemas também faz parte dessa luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, é o único país no mundo, Felipe, que colocou na Constituição, ou seja, constitucionalizou medidas de austeridade, ou seja, justificativas para reduzir o chamado gasto social, a crise fiscal. Isso não tem outros países que enfrentaram crises, né? Nós temos aqui no Brasil, isso aumenta o nosso desafio, e é isso que nós vamos ouvir agora da nossa presidenta Andréia, que a partir desse panorama que a presidenta do CONANDA nos traz, a assistência social ela é uma política essencial, né, para assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes no Brasil. Nós sempre destacamos aquelas seguranças afiançadas pela política que são essenciais: renda, sobrevivência, convivência, né, acolhida, e o que torna essa política, né, a Iolete trouxe questões centrais aqui, como a questão, vivemos num país extremamente desigual, pobreza aumentou, fome voltou, quer dizer, o papel da assistência social diante desse cenário. São 30 anos de luta, né, direito não é uma concessão, é uma conquista, né, e que contou com contribuição de profissionais da área, militantes, que atuam também na assistência social, né? A assistência social vem depois do ECA e é uma política que faz parte no conjunto de direitos, né, no conjunto de políticas públicas. E foi falado aqui já que as ações de enfrentamento do trabalho infantil, Andréia, apesar de você ter pautado junto com outros representantes do Congemas sistematicamente, né, na relação, nas instâncias da assistência social, as ações de enfrentamento ao trabalho infantil não constam no orçamento de 2020. Nem tampouco a proatividade do governo federal para redesenhar esse programa, né, de enfrentamento ao trabalho infantil, assim como de combate à fome, de garantia, né, de direitos. O Congemas ele tem debatido, né, de forma permanente a importância dos serviços, dos benefícios da assistência social para a vida da população, para a vida das crianças e adolescentes. E aí nós perguntamos para a Andréia, é possível fazer um rápido balanço aí da contribuição da assistência social? Nós já ouvimos aqui a presidenta do CONANDA, né? Alguns avanços importantes que aconteceram, mas muitos desafios. Então, assim, também te ouvi, qual a contribuição do SUAS para efetivar o ECA nesses 30 anos, né? Qual a importância do Sistema Único de Assistência Social para, de fato, assegurar a proteção social universal para crianças, adolescentes e suas famílias? Por favor, Andréia. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada a todos os gestores e técnicos que estão nos assistindo, né, que já botaram na sua agenda esse horário de diálogo com Congemas. Mais uma vez, muito obrigada, querida Iolete, muito obrigada, querido Felipe, por terem se dispostos a vir conversar com a gente, a dialogar com gestores brasileiros, né? Querida Jucimere, mais uma vez, muito obrigada pela mediação. Eu queria começar a partir da fala da Iolete,
que a Iolete ia falando, eu ia assim, me assustando mais ainda, porque eu acho que a gente tinha uma dimensão do desmonte do Conanda, mas Iolete falando por dentro desse do conselho, né, a gente começa a entender a dimensão de tanto estrago. E ela falando, eu comentando com meu marido aqui do lado. Então, assim, pensar que se fecha um comitê que monitora a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Pensar que se fecha ferramentas importantíssimas, é que nesse momento da crise, o Conselho está com um fundo de 90 milhões parado, sem poder apoiar os conselhos estaduais, sem poder fazer ações concretas, a gente está engessado numa situação dessa, é tentar entender aquilo que você fala, Simere, que lugar foi dado para criança e adolescente enquanto prioridade nesse país? Que lugar a gente está trazendo, né? E aí a gente vai lembrando cada hora uma coisa que a gente, de tanta confusão, a gente vai esquecendo algumas. Ela vem trazendo a militarização das escolas. Eu confesso que já tinha passado meu Deus, tem isso para a gente lutar contra. Porque a gente passa o tempo inteiro falando que lugar de criança na escola, né, Felipe? Lá no Unicef, as campanhas que o Congemas apoia junto com o Unicef, lugar de criança na escola. Em que escola? E aí nós vamos começando a pensar. E desse lugar de pensar onde a criança e adolescente é prioridade, o SUAS ele vem após o ECA, vem também trazendo, dentro de suas premissas, a criança e adolescente como prioridade dentro da política, dentro dos serviços, programas e projetos. A gente ainda precisa alinhar muito, né? Tem algumas coisas nós que precisamos alinhar, porque a gente ainda sente algumas divergências, principalmente, Olete, quando se trata de judicialização. Há alguns momentos que a gente sentiu muito a medida de quem, o SINASE é anterior ao SUAS, logo um não está respondendo com o outro. Eu participei muito por isso, então talvez precisar mais à frente, eu sei que no meio dessa confusão enorme, a gente travar discussões boas entre o Conanda e o Congemas, para que se possa levar ao CNJ, MP, para que se possa construir estratégias articuladas, não de não atendimento, mas pelo contrário, de ampliar uma rede com uma proteção maior, com competências adequadas. Eu penso que desse lugar que a gente vem trazendo, a Beth foi passeando por vários setores aí, eu queria começar a destacar, né? Nós avançamos muito dentro do SUAS para a proteção integral de crianças e adolescentes, quando nós saímos, né, do modelo de programas, de projetos, na verdade dizendo, de projetos isolados que a gente passa para o serviço. Eu queria, dentre vários que a gente atende, eu queria me ater ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Quando o governo federal tem, através da tipificação do serviço, e completou, né, no passado 15 anos, quando a gente começa a escrever um serviço que ele não mais estigmatiza meninos e meninas no atendimento, trazendo estampado a situação de violação de direito que deu origem, ele se configura um enorme avanço. Eu lembro claramente, né, andando pelo interior do Maranhão, e por aqui pela capital, identificando as crianças vindo, como eu costumo dizer aqui no Maranhão, vindo lá no sol quente, uma camisa escrito PET. De longe eu sabia que aquela criança era oriunda de trabalho infantil. Ou quando eu trazia as meninas também identificadas, essas aqui são do Sentinela. Elas foram vítimas de abuso e exploração sexual. Já não bastando a violência, eu ainda revitimizo expondo a situação. Eu sempre trago como um dos maiores avanços, quando hoje dentro do serviço de convivência, em momento nenhum eu sei, inicialmente, qual foi a violação de direito que deu origem, a não ser que técnica. Quando eu trato meninos e meninas divididos por faixas etárias, e não por violação de direito. E dentro desse lugar, pensar o papel que a assistência social cumpre em favorecendo a identificação das vulnerabilidades sociais, articulando os diferentes atores dentro dos territórios. Hoje, a maioria dos conselhos tutelares brasileiros estão vinculados, direto ou indiretamente, às secretarias municipais de assistência social desse país. Tanto que os gestores todos estavam envolvidos no processo de eleição no passado. O comprometimento, a articulação e a rede. Essa rede, quando ela traz, quando o SUAS surge, o país, ele começa a oferecer uma retaguarda muito grande
para o atendimento à criança e adolescente nesse Brasil. Se traz um serviço que ele vai da proteção social básica, da garantia de renda, até a proteção maior através da acolhida temporária, que é o que a gente prima. E aí tanto me entristece ouvir Olete dizer que mais uma comissão, que é a Comissão Pró-Convivência Familiar e Comunitária, foi extinta. Eu cheguei a participar de algumas reuniões do GT Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, tentando trazer aqui para São Luís, no estado do Maranhão, que eu trabalhava no estado, a necessidade de fortalecer, trazer o plano, de primar pelo acolhimento familiar, de primar pela condição de permanência na família, que nossas crianças não fossem apartadas de suas casas pela condição de pobreza. E aí o Bolsa Família cumpriu um grande papel, desculpa, na garantia da segurança de renda. Aí o BPC para crianças com deficiência. Então, desse lugar, a gente vem trazendo políticas afiançadas, seguranças afiançadas. A gente entende a necessidade real desta política, e aí eu quero trazer, né, pensar do serviço de convivência, pensar, quando foi implantado o próprio Criança Feliz, que eu quero deixar muito claro, em momento nenhum nós somos contrários à proteção integral da criança e do adolescente. Nós somos contrários à discussão e à valorização da primeira infância. O que nós sempre discutimos é que nós precisávamos aportar recursos dentro de serviços que já existiam, já tipificados. O serviço de convivência de 0 a 6 anos, que nunca teve cofinanciamento. A proteção social básica no domicílio, que a gente disse, já que a gente quer também acrescer essa visita, por que então não acresce aí a gestante, né, nutriz? Por que não acresce a ida lá na casa também a crianças e adolescentes? Não visita, não acompanha, mas faz dentro de um programa tipificado. Quando se traz como carro-chefe um programa que remonta em alguns momentos as práticas do primeiro danismo, a gente retrocede, a gente não avança. E dentro desse lugar, nós conversamos ainda com o ministro Osmater, ponderamos com o ministro que este programa, que a gente entende a importância, a gente entende a necessidade de visita, da busca ativa para essa primeira infância, ele automaticamente demandaria um aporte maior de recursos no PAIF, porque a gente sempre entendeu que programa não caminha sozinho, não se caminha, não se dissocia programa de serviço. Quando se fala, né, do programa de erradicação do trabalho infantil, do AEPET, a gente está falando que se vai retirar a criança da situação de rua, mas vai trazer para uma rede de serviço. É a mesma lógica que nós sempre falamos para atenção à primeira infância. Do momento que eu faço uma abordagem, que eu faço uma visita, que eu trago esse atendimento, é uma demanda que estava represada e que vem para o CRAS. É uma demanda maior para nossas equipes, que já são reduzidas. E aí nós sempre colocamos, e foi até acordado, que seria feito um reajuste no valor do PAIF, que não foi feito. E aí quando nós vamos trazendo o PAIF do PAEF, porque no momento da visita é identificado violações, explorações, que precisam de um acompanhamento maior. E dentro desse lugar, quando vai se ampliando os serviços, a gente também precisa reforçar as equipes de abordagem social, as incansáveis equipes de abordagem social, que fazem um dar trabalho na identificação do trabalho infantil dos municípios pequenos, e muito especial nas metrópoles. E aí, quando a gente vai trazendo dentro do serviço da assistência, a Iolete trouxe muito forte um canal que a gente precisa muito avançar ainda, que é a atenção ao adolescente ator de ato infracional, que se precisa cercar de proteção. Nós precisamos fortalecer e fazer, de fato, acontecer o PPCAM nos municípios brasileiros. Nós precisamos garantir que as unidades de acolhimento não são espaço de proteção para adolescente ameaçado de morte. Nós temos um outro perfil das nossas unidades. Nós já colocamos isso em vários espaços. Então, dentro desse lugar, é pensar, e a pandemia ela expôs muito isso, expôs a todo mundo o quão é desfinanciado os serviços mais caros da assistência social, que estão dentro da rede da alta complexidade.
Quanto são caros os serviços de acolhimento, quanto são caros nesse país, e o único serviço que foi feito lá para trás, que foi feito o reordenamento, foi o serviço de crianças e adolescentes. Então, quando se traz esse serviço que aportou para R$ 500, o custo do nosso serviço é superior a 3.000 para cada criança acolhida. E aí, querida Iolete, quando você vai trazendo os desmontes, passa a Conanda, nos SUAS não estamos nem um pouco diferentes. Nós estamos desfinanciados anterior à pandemia. E com a pandemia, isso agudizou. Porque eu estou parecendo um mantra em repetir isso toda vez. Parece que ninguém, né, ou quer ouvir ou quer entender o que a gente está dizendo enquanto município. Nós continuamos sem recursos. Os nossos recursos ordinários, a última parcela recebida foi de fevereiro. E ela só veio parcela cheia porque aqui todos os recursos, Felipe e Olete, caem com extremo atraso. Quando recebemos janeiro, já era final de fevereiro. Aí descobrimos que já receberíamos 40% a menos. Porque eu não canso de dizer isso aqui e verbalizar em todos os canais. Nós lutamos no nosso conselho para ter aprovação pelo menos de 2,7 bilhões de orçamento para assistência. E aí, nem para manter a rede conseguimos garantir. O orçamento final foi aprovado no Congresso na ordem de 1,3. O que o Ministério fez? Equalizou os recursos. O nome é esse, tão bonito é esse, equalizou os recursos. Divide 1,3 por 12 e já começa a pagar as parcelas a menor. Enquanto, historicamente, nós, infelizmente, sempre começamos o ano com orçamento abaixo. E ao longo da história, se pagando as parcelas cheias e todos nós íamos correndo atrás de recursos. E esse ano, não. Quando adentrou a pandemia, né, que entendemos que é importante, que foi fundamental, recebemos recursos extraordinários. Mas, como o nome já diz, extraordinária, porque nesse momento se precisou por conta de uma ação, de uma medida extraordinária dos municípios, que é a pandemia. Logo, ser extraordinária é porque eu já estava gastando mais. Então, recebemos recurso extraordinário, que não substitui o ordinário. Estamos atrasados desde o mês de fevereiro com nossos recursos ordinários. E assim, eu tenho certeza que, assim como eu, todo gestor, diariamente, na ponta do lápis, conferindo, para saber o que pode fazer. Porque, paralelo ao desfinanciamento e ao não cumprimento do Pacto Federativo SUAS, nós temos também um momento complexo que cada município atravessa. Com as quedas, eu digo nem que a queda despencou, né? O FPM despencou. Cada gestor que vai dialogar com o secretário de Fazenda dos municípios tem ouvido as falas mais complexas possíveis. Então, assim, desse lugar, é pensar de tantos serviços que são montados e que a gente tem uma luta grande para não fechar. Sou gestora de uma capital, uma metrópole, capital do Maranhão, São Luís. Sou gestora desde 2013. E de lá para cá, nós fomos entregando vários serviços de acolhimento. Municipalizando acolhimento para criança, reforçando as unidades de acolhimento para adolescente, reforçando família acolhedora. Então, desse lugar, a gente foi ampliando as unidades. Nós fizemos, como todo mundo no país, fizemos um plano decenal. Nesse plano decenal, ele previa ampliação do serviço. Não conseguimos fazer. Cada vez que a gente, aqui, o estado do Maranhão, entrou com aporte de construção de CRAS em prédios próprios, entregando equipado, e cada vez o prefeito dizia, tu recebestes esse CRAS próprio, nós vamos agora aumentar mais um? Digo, não, prefeito, não vamos ampliar nada nesse momento, porque pior do que ampliar é ter que fechar, por falta de condição. Ao longo desses 8 anos, eu tenho feito o exercício de manter os serviços abertos. Essa é a minha maior missão ao longo desses 8 anos. Manter a folha de pagamento dos trabalhadores em dia, porque os salários já são aquém e ainda atrasado complica muito mais. Manter essa folha em dia, manter os serviços abertos. Então, cada um município foi buscando sua forma de atenção. E, com certeza,
atenção integral à criança e adolescente é comprometida e é fragilizada. Mas entendemos, principalmente, dentro de SUAS, a real necessidade de ampliar diálogos constantes. E aí, Iolete, eu quero te convidar para termos um momento à parte com o CONANDA, com o próprio CNAS, para que a gente seja ver toda essa provocação, para que a gente possa trabalhar buscando a interlocução no parlamento, para que se possa garantir retomada de grandes comissões que o Conselho tem, mas principalmente que se possa discutir o acolhimento de crianças e adolescentes nesse país. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, Olete. Eu sei que tem outras agendas, mas tu abriu mão, se reorganizou para estar com a gente. E a gente entende que esse é um canal que a gente está abrindo com o CONANDA, porque nós não adianta, o que eu tenho que estar dizendo aqui, nos colocamos só com esse novo governo, com o novo ministro, já em 2 CITES seguidas. Né? Então, eu acho que aí a gente, nas CITES passadas, nós subimos uma hashtag que ela surtiu efeito, que a CITE voltou. Eu queria propor a gente voltar a subir uma hashtag para o ministro receber o Congemas e o FONSES. Né? Então, Onyx recebe o Congemas. Eu acho que a gente precisa provocar nesse país essa fala ser feita com quem tem que ser feito. Não dá para a gente ficar falando eternamente para nós de dificuldades que só a gente sabe e que depois não somos cobrados lá e perguntados. Sabe qual é o maior medo dos gestores quando recebe um recurso? Se vai aplicar errado. Sabe qual é o maior medo do gestor? É se no meio dessa lisura inteira, como eu digo aqui, que a gente está vivenciando, como é que ele vai alimentar os recursos RMA, como é que ele vai alimentar os prontuários, como é que ele vai dizer todo o trabalho dele com a fragilidade que a gente tem orçamentária e financeira. Então, desse lugar, não dá para nós, gestores, trazermos a responsabilização para nós do desfinanciamento do SUS no Brasil. Então, mais uma vez, a gente aproveita, né, agradece a oportunidade. Eu esqueci de falar a última coisa, né, que eu sei que o Felipe vai tratar disso, né, mas dizer assim, Felipe, a tua história que a gente já acompanhou um pouquinho aqui, ouviu, eu não sei nada, a Jucimere que deu um spoiler para nós ainda agora nos bastidores, né, da tua história, mas dizer assim, essa luta tão grande que a gente tem, porque dentro de tudo isso aí, eu esqueci de falar uma coisa, recurso do AEPET não existe mais desde 2019. Lá em maio foi a última parcela de quem recebeu. Então, assim, todas as ações dos municípios que estão acontecendo são com recursos dos municípios. Então, assim, mais uma vez, é dizer que talvez a gente não consiga mais contar histórias tão boas como essa que tu vai contar aqui pra gente, porque a gente não consegue ter financiamento para lutar contra o trabalho infantil no Brasil. Né? Acho que esse é um dos grandes desafios. Por isso a importância de debates como esse, que a gente possa disseminar, trazer a sociedade para a agenda dos direitos da criança e do adolescente, né? A presidenta Andréia, do Colegiado Nacional dos Municípios de Assistência Social, né, fez essa fala que tem muita sintonia com as preocupações da Iolete em relação ao desfinanciamento das políticas sociais. Iolete, a assistência social teve um desfinanciamento de 63% já, nesse período da emenda constitucional. A cada exercício, em média, no mínimo 30% de redução dos recursos para as políticas sociais no Brasil. De fato, não vamos cumprir, né, com as promessas do Estado Democrático de Direito se nós não revogarmos a emenda constitucional. Né? E aí o Felipe traz para nós a sua história agora. Né? O Felipe vocaliza aqui a esperança, né? Traz a perspectiva de futuro para nós. E uma história muito bonita, viu, Felipe? Eu estava pesquisando um pouco sobre você para que pudesse aqui conhecer melhor e apoiá-los nesse debate. E o Felipe, pela primeira vez na história do Fundo Nacional, do Fundo das Nações Unidas, né, da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef teve um papel protagônico no Brasil, né? A partir da vinda da Unicef para o Brasil, muito se avançou na área da infância, né? Perspectivas se abriram para a democratização, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é resultado de protagonismo, de luta social, de organização da sociedade civil. E a partir da Constituição Federal de 88, nós tivemos aí a abertura democrática, conquistada, para descolonizar as políticas sociais, porque essas políticas sociais fossem de fato, né, tivesse de fato impacto na vida das pessoas, fosse construída pelas pessoas. E o Felipe, ele traz essa força,
da participação, né, jovem, de adolescentes, né, junto com uma adolescente, ele fez essa abertura, né, do Conselho Executivo da organização. E o Felipe representou milhões de crianças e adolescentes do mundo e do Brasil, e ao discursar na abertura, né, foi 11 de setembro de 2019, né, Felipe? Você contou um pouco da sua história e eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco, né? Fale um pouco dessa sua luta, dessa sua história de vida, da saída do trabalho infantil, né, que é uma das principais e maiores, né, violações de direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Como que o protagonismo, a partir da sua história, da história de muitas crianças e jovens que você hoje, né, junto com adolescentes, jovens, tem protagonizado essa luta por direitos, né? Como que o protagonismo, a participação pode transformar a vida de crianças e adolescentes, como transformou a sua? Por favor, Fê. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos, né? É uma honra muito grande dividir essa mesa com pessoas tão aguerridas, né? Principalmente com 3 mulheres, Jusmeire, André e a professora Iolete, que é a que mais se comemora. No meu ciclo de amizade, o aniversário do ECA é mais comemorado até mesmo do que o aniversário da própria Constituição Federal. Então, assim, é realmente uma honra. Hoje já não sou mais adolescente, sou pós-adolescente, né? E continuo na militância pelos direitos humanos, ocupando um espaço de jovem e também, né, um espaço acadêmico. Para quem também não sabe, sou acadêmico do curso de Direito aqui na Universidade Federal. Bom, como a Jusmeire falou, sou ex-trabalhador infantil, comecei a trabalhar muito novo, né? E assim, a minha pauta de participação, primeiro eu tenho sua iniciação dentro do Grêmio Estudantil na minha escola de ensino fundamental, passo pelo núcleo de cidadania dos adolescentes, e aí vem a minha formação no sentido antropológico, né? A minha formação enquanto sujeito de direitos, e aí eu vim entender o que era o ECA, o que é ser sujeito de direitos, o que é também ser um ativista, ser um militante. Então, assim, essa participação, primeiramente, contribuiu para a minha formação de senso crítico. Né? E eu considero que, após essa formação de senso crítico, eu justamente pude refletir sobre a minha situação. A minha situação era de um adolescente, né, que estava em uma situação de uma violação de direitos, em uma situação de trabalho infantil, e que pude justamente sair do trabalho infantil por esse empoderamento. Então, a participação ela foi justamente o meio necessário para que eu criasse, né, a consciência necessária, já que, infelizmente, o sistema de garantia de direitos não conseguiu chegar até mim, e aí, justamente, tive a iniciativa de dizer, olha, lugar de criança, lugar de adolescente não é trabalhando, é na escola, eu quero parar de trabalhar justamente para me dedicar aos estudos. E acredito que esse ponto, ele foi fundamental na minha vida. Então, a partir disso, a gente criou, né, eu particularmente procurei o Ministério Público do Trabalho no ano de 2015 para a gente criar os comitês de adolescentes contra o trabalho infantil. Porque quando eu entrei nessa discussão acerca do trabalho infantil, tinha-se muito adultos, eram muitos doutores, eram muitos mestres, muita pessoa da academia, muita pessoa do sistema de garantia de direitos, o que é fundamental, lógico, mas não se tinha participação de crianças e adolescentes. E aí eu me perguntava, como a gente vai promover um debate acerca de uma violação de direitos, sendo que a gente não está escutando a pessoa, né, que é o titular daquele direito, que também está sofrendo aquela violação, porque eu, particularmente, não conheço nenhuma pesquisa que tenha tido um bom resultado teórico sem que primeiro tenha feito uma análise prática. Então, a gente vai poder, sim, traçar políticas públicas para combater o trabalho infantil, para combater o abuso, para combater a exploração sexual, que também é uma das piores formas de trabalho infantil, a partir do momento que a gente começa a ouvir a criança que está em situação de trabalho infantil, a partir do momento que a gente começa a ouvir a família daquela criança, e também a partir do momento que a gente começa a analisar e a ouvir a própria comunidade na qual aquela criança está inserida. Então, procurei o Ministério Público do Trabalho, né, na pessoa do Dr. Antônio, que é assim, uma referência nacional de combate ao trabalho infantil, e ele comprou a ideia e disse que a gente vai fundar assim, um comitê de adolescentes específico no combate ao trabalho infantil, né, e já em março do ano seguinte, eu procurei ele no dia 23 de dezembro de 2015, o pai do Dr. Antônio tinha acabado de falecer, mesmo assim ele quis me receber,
colocar o nome do Ministério Público do Trabalho, né? Em 2016, a gente cria justamente um comitê estadual. Em 2017, a gente cria um comitê nacional e hoje a gente está em 16 estados do Brasil. O Maranhão também tem um comitê estadual, inclusive semana passada estava na live do Comitê dos Meninos aí do Maranhão. E assim, a gente vem notando uma grande diferença. Meninos e meninas que puderam também sair da situação de trabalho infantil. Hoje um está se formando em veterinária, uns 5 estão fazendo direito também, outros fisioterapia. Então, assim, é realmente muito transformador e muito gratificante, porque eram meninos que justamente saíram de uma situação de exploração, né? Assim como eu também saí, e hoje ocupam espaços que sempre, né, foi para ser deles, como, por exemplo, é a universidade pública. A gente nota que meninos e meninas que estão em situação de violação de direitos humanos são, na verdade, a grande maioria que não consegue ter o acesso a essas políticas públicas. Agora a gente tem, logicamente, sistema de cotas e outros meios que vêm, né, tentando democratizar esse acesso ao ensino superior, mas se a gente olhar, é uma exceção muito grande, né? Por exemplo, há uma pessoa que trabalhava cortando quando criança e vira promotora de justiça, ou então que vira professor universitário, e aí geralmente a gente observa que essas pessoas, elas viram notícia justamente pelo resto das outras crianças e outros adolescentes que estavam na mesma situação, não ter conseguido o mesmo êxito. Então, o trabalho infantil, ele mata o sonho, e é uma pequena parcela realmente consegue driblar essas violações de direitos e consegue chegar lá. Então, no final do ano passado, né, como já foi bem falado, fui convidado pelo Unicef, pela ONU, a justamente fazer um discurso na sede das Nações Unidas. E, assim, para mim, realmente foi um convite muito especial, não apenas por estar na ONU, não apenas por estar em Nova York, as pessoas comentam muito isso, mas justamente porque ia marcar o término da minha adolescência. O discurso eu fui fazer dia 11 de setembro do ano passado, e eu deixava de ser adolescente no dia 22 de outubro do mês seguinte. Então, eu que passei toda a minha adolescência, todos os meus 6 anos de adolescente, lutando pelos direitos de outras crianças e adolescentes e pelos meus próprios direitos, poder fazer um término assim, não digo término de carreira, né? Mas um término de fase tão exitoso como esse, né? Discussando justamente para o mundo, foi muito fundamental. E não sei se vocês assistiram o discurso, mas eu, quando estava escrevendo o discurso, realmente estava sentindo o que outros colegas ativistas sentiram, o que outros meninos e outras meninas também sentiam. É tanto que quando eu vou fazer aquele discurso, eu falo justamente de uma situação mundial. O mundo hoje tem mais de 252 milhões de crianças fora da escola. Veja, a gente tem uma população que é maior do que o Brasil, maior do que o Paraguai e maior do que muitos países da nossa América juntos, por exemplo. A gente tem mais de 152 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, na qual 10 milhões estão em situação de trabalho infantil escravo. Ou seja, é uma coisa realmente que a gente tem que começar a refletir. E esses espaços, né, como já foi citado, eu fui o primeiro, eu junto com a Alexandra Vilhacénia, nós somos os primeiros adolescentes a ser chamado para estar discussando naquele lugar. A ONU foi construída, né, ela foi fundada em 1945, e apenas em 2019 que tem-se uma criança, que tem-se um adolescente discussando esse lugar. Isso reflete muito a situação brasileira. A gente ainda, é importante destacar isso, que a gente tem uma cultura adultocêntrica, a gente tem uma cultura que não segue a legalidade, ou seja, o ECA, ele é referência mundial em termos legais de garantia de direito, mas em termos práticos ainda não vem sendo tão efetivado, né? Inclusive, tem alguns discursos autoritários aí que querem rasgar a ECA, que querem jogar o ECA na latrina, mas, assim, é realmente uma coisa que a gente comemora pelos avanços que a gente teve, mas a gente tem que principalmente refletir pelos retrocessos de avanços que a gente ainda não conseguiu ter. Então, quando se tem essa participação, a gente pensa muito a nível de mundo e a nível de Brasil, né? E isso, para quem não sabe, e as pessoas não costumam fazer esse link, mas eu venho ultimamente traçando muito uma abordagem legalista do que vem a ser o direito à participação de crianças e adolescentes, porque mais do que prático, isso também
é legal, isso é de direito, não é um favor que os adultos fazem às crianças e adolescentes. Por exemplo, se a gente olha no artigo 37 da Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo 1º, ele diz que é dever do Estado ouvir os usuários de suas políticas, né? E aí quem trabalha com assistência social, que é o nosso público hoje, deve bem saber disso. Mas veja, isso algumas pessoas entendem que vem a ser só a população adulta. Mas, por exemplo, quem é que está sendo atendido, ou que era, né, como a senhora bem falou, André, o PET já não recebe mais recurso, quem era atendido pelo PET? Crianças e adolescentes que estavam ou que saíram de situação de trabalho infantil. Quem é que é atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo? Crianças e adolescentes e famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, mais do que os conselhos de direitos, né, mais do que o próprio conselho tutelar, o sistema, né, o serviço público, a administração pública, o Estado, e até mesmo em processos judiciais precisa-se ter isso, precisam ouvir crianças e adolescentes, seja para a construção de sua política, seja para um julgamento que vai fazer, seja para onde vai destinar recurso. E aí eu vi uma fala bem interessante da luta pela participação no orçamento público. A gente sabe que, por exemplo, a saúde tem um percentual mínimo da receita dos municípios, dos estados, assim como a educação também tem, mas por que não se pensa nessa mesma prioridade, por exemplo, para assistência social? Né? Dizem que criança e adolescente vem a ser o filho da assistência social. Eu, particularmente, me desculpe quem se ofender, mas eu não creio que seja assim. Criança e adolescente, ela vem a ser responsabilidade da família, vem a ser responsabilidade da comunidade, da sociedade, do Estado, do poder público, e aí poder público se insere em educação, saúde, porque, por exemplo, muita situação em trabalho infantil, ele, consequentemente, vai ter um problema de saúde, seja por questão de exposição ao sol, seja por questão de peso. Então, é muito dessa reflexão da administração pública começar a dar importância e a ouvir crianças e adolescentes no seu planejar, né, do seu planejar dessas ações de políticas públicas. E aí foi citado também a questão da emenda constitucional número 95, né, que mesmo com a questão como eu posso dizer, da revisão da inflação, a gente sabe que não é suficiente, porque não tem como garantir direitos humanos de crianças e adolescentes sem política pública. Não é possível, por exemplo, que o município vá atender os seus casos sem que o Conselho Tutelar tenha a equipagem necessária, sendo que a Secretaria de Assistência Social não possui uma equipe de abordagem para fiscalizar os casos de trabalho infantil. Né? Acredito que é uma coisa que a gente tem que bater muito ainda, e aí eu vou puxar minha sardinha para o lado do combate ao trabalho infantil, de que muitos municípios, por exemplo, não têm uma equipe própria para fazer essa fiscalização. Porque, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego vai fiscalizar o trabalho infantil no âmbito das empresas, né, das relações, mas, por exemplo, quem vai fiscalizar aquele menino, assim como eu trabalhava, né, que trabalha numa barraca de praia? Quem vai fiscalizar aquele menino que está trabalhando no sinal? Então, assim, é justamente isso, dessa equipagem do sistema de garantia de direitos, principalmente do município, que é a base de tudo, né, da formação de equipes de busca ativa no âmbito da assistência, e também, né, criança e adolescente, a participação dela em todos os lugares que falam dos seus direitos, e acredito que fundamental é no orçamento público. Né? A gente teve a formulação do PPA nacional no ano passado, a gente vai ter formulação do PPA municipal no ano que vem, e é importante que os gestores municipais, que as secretarias, né, quando forem justamente enviar seus orçamentos, comecem a pensar na criança e no adolescente como parte daquele orçamento público. Porque, sim, a política de assistência social, por exemplo, ela é muito ampla, mas criança e adolescente é prioridade absoluta, e vem a ser prioridade absoluta na educação, na saúde, e também na assistência e no orçamento público como um todo, né? E aí a gente vem justamente tendo medo das condições atuais, não apenas por conta do vírus, né, que já é muita coisa, mas também de meninos e meninas que continuam expostos às violações de direitos nesse período de distanciamento e isolamento social. Porque, assim, me desculpem a franqueza, mas, por exemplo, meninos e meninas pobres, trabalhadores e trabalhadoras infantis, não puderam desfrutar desse distanciamento social. A gente recebeu denúncia de que continuam indo para os sinais, continuam indo vender suas coisas, e aí mostra o quão nós, né, e aí eu me incluo também dentro desse sistema de garantia de direitos, vem falhando justamente na efetivação.
Ou seja, o poder público vem falhando com o sistema de garantia de direitos e o sistema de garantia de direitos vem falhando em proteger crianças e adolescentes. Uma coisa ela vai gerar outra, isso é com certeza. Mas, assim, para tempos de pandemia, acredito que o critério de prioridade absoluta, né, a professora Iolete já falou também, apesar de serem crianças, apesar de serem adolescentes e terem uma saúde mais forte, algumas vezes, elas continuam sendo crianças, continuam sendo adolescentes, continuam sendo prioridade absoluta. Então, assim, minha fala inicial é muito disso, de que a gente tem que pensar o trabalho infantil para além da assistência social, assim como também a gente tem que começar a ouvir crianças e adolescentes, né, seja na formulação, na deliberação das políticas públicas, assim como também a gente tem que começar a pensar no fortalecimento do sistema de garantia de direitos e a efetivação do ECA, que é tão bonitinho, né, como um todo. O ECA, acredito que seja igual ao plano decenal. Ele é muito elaborado, ele é muito bonito, mas, assim, infelizmente, a prática ainda vai ser muito diferente. Eu concordo com uma amiga quando ela diz que prefere, por exemplo, um plano nacional de direitos humanos de criança e adolescente, que não seja tão extenso, que não seja tão elaborado, mas que, de fato, seja efetivo. Porque, né, o nosso plano ele está perto de encerrar seu ciclo e ainda muitas coisas do que se tinham previstos não foram efetivados. Né, isso os planos municipais, estaduais. Então, assim, é justamente dessa reflexão atual do que a gente tem para o que a gente ainda vai ter. Muito obrigado. Muito bom. Nós aqui te agradecemos muito, Felipe. Na verdade, você traz uma perspectiva que a gente chama em direitos humanos de decolonial dos direitos, né? Porque, primeiro, a centralidade dos sujeitos de direitos. Né? Não se constrói políticas públicas sem garantir centralidade dos sujeitos de direitos, dos usuários dos serviços públicos, dos sujeitos de direitos. Depois, esse entrelaçamento dos direitos de igualdade com os direitos de liberdade. Né? Nós precisamos garantir integralidade dos direitos, indivisibilidade dos direitos, interdependência, né? E integralidade da proteção social. Trabalho infantil é um fenômeno complexo, é uma violação dos direitos que requer um conjunto de políticas, inclusive reformas estruturantes, para reduzir, enfrentar o racismo estrutural, a desigualdade de gênero e classe, né? Então, você traz a questão do enfrentamento da desigualdade também como central, né? E também traz, Felipe, a importância das condições políticas e institucionais. O ECA é uma conquista. Ele, por si só, não se materializa. Precisa de políticas públicas. Ele é uma grande conquista. Mas há um distanciamento entre o ECA. Isso não quer dizer que o ECA deva ser desvalorizado. Ao contrário, enquanto os direitos não forem condição concreta, não forem materializados na vida das pessoas, as legislações são necessárias, elas são indispensáveis, embora insuficientes, porque as condições políticas e institucionais, como orçamento, precisam ser garantidos, senão não se garante direitos. E você traz questões importantes para o nosso debate continuar, inclusive no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, né, André? Quando o Joelson, por exemplo, é um que sempre traz, né, que esse redesenho do PET precisava no redesenho, né, das ações de enfrentamento ao trabalho infantil, a importância de equipes especializadas na abordagem, no trabalho, integradas a serviços, porque como a Andréa colocou, um dos grandes avanços do SUAS, Iolete, você sabe disso, estuda também a área, é a territorialização de serviços e serviços universais, eles precisam alcançar a população. Segundo o plano decenal, apontava para isso, plena universalização, né, redução de desigualdades, considerar diversidades. Então, tinha esse objetivo, né, que é um dos, você falou da ONU aqui, falou na ONU, um dos objetivos da Convenção de Viena. Nós precisamos universalizar. Mas temos que ter serviço, programa, projeto, benefício. Né? Os programas podem fortalecer os serviços. E aí as políticas sendo inviabilizadas comprometem muito isso. Nós vamos para o nosso último bloco, quando a gente fala aí dos desafios, Iolete já antecipou algumas questões bem importantes aqui no primeiro bloco, né, Iolete? Quando fala das recomendações do CONANDA. CONANDA é o órgão superior da política dos direitos da criança e adolescente. E você lembrou questões muito importantes aqui que trazem responsabilidades para assistência social, né?
Você falou do plano de contingência em todas as políticas, né, especialmente aí na assistência social, na saúde, na assistência social, direitos humanos, direitos das infâncias, né, pensar numa proteção global, garantir proteção global dos direitos das crianças e adolescentes, né, foram 18 medidas que apontam para a necessidade, por exemplo, do apoio governamental, de políticas para enfrentar a condição de vulnerabilidade social, garantindo subsídio financeiro. Então, lá em 25, se não me engano, né, as recomendações saíram, já apontava a necessidade de renda básica, né, de renda, hoje chamada de uma renda emergencial, mas está no âmbito do debate que o Congemas tem feito sobre a importância de renda, da renda permanecer, porque os efeitos da pandemia não são só agora, os efeitos devem perdurar, principalmente no Brasil, né, que vive uma realidade tão desigual e já está se colocando como epicentro dessa pandemia, né? Então, quando você traz, né, por exemplo, na recomendação que você fez referência, a importância de uma cidadania digital, o direito da participação, que hoje está sendo muito falado aqui, né, que durante a pandemia precisa assegurar um tratamento especial para comunidades tradicionais, para povos do campo, da floresta, crianças em situação de acolhimento institucional, enfim, as 18 recomendações são básicas, né, para garantir os direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia. Pensando nisso, né, queremos te ouvir agora, nesse último momento do nosso diálogo de hoje, como é que essas recomendações, então, estão sendo efetivadas? Você já antecipou várias questões aqui, mas o que nós queremos te ouvir, assim, quais os desafios para enfrentarmos a pandemia a partir dessas recomendações, o trabalho que o Conanda tem feito, né, tem protagonizado, tem resistido, né, inclusive, quais os desafios para efetivar, então, os direitos de criança e adolescente agora, né, nesse enfrentamento da Covid e pós-pandemia? E aí eu já peço, então, para que você faça a sua fala final aqui no nosso diálogo de hoje. Certo. Então, além dessas recomendações gerais que, né, tinham uma preocupação com todo o sistema de garantia de direitos, nós emitimos outras recomendações pensando nesses grupos específicos e preocupados exatamente com a exposição, né, a riscos e a não efetivação do direito à saúde e à vida. E a recomendação número 3, que saiu no mês de maio, início de maio, fala da efetividade da resolução do CONANDA 181, que é uma resolução que trata dos povos e comunidades tradicionais, de crianças e adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais, que são grupos que estão com extrema dificuldade de acessar direitos, né? Então, nesse sentido, a gente destacou preocupações com esses coletivos e orientou, indicou, né, a elaboração de ações, a promoção de ações que fossem realizadas em parceria, em conjunto com as representações dessas comunidades, né, de planos integrados entre as secretarias de saúde, de educação, de assistência social, articulados ao enfrentamento à pandemia, né, e considerando também quais são os recursos de cada localidade. Com a preocupação em relação ao acesso de crianças e adolescentes à vacinação, com acesso a equipamentos de proteção individual, que são necessários em vários contextos, né, e com essa questão do acesso à comunicação, né, já que grande parte dessa comunicação hoje é feita a partir do uso das tecnologias de informação e comunicação, e isso exige acesso à internet, isso exige equipamentos, né, para você poder acessar serviços, senão o isolamento, né, piora mais ainda a garantia dos direitos. Então, além das preocupações com a garantia de renda emergencial, as preocupações em manter em funcionamento os conselhos tutelares, né, mesmo que em regime de plantão, mas realizando atendimento presencial quando
possível, quando necessário, para não deixar nenhuma criança ou adolescente desassistido, né, no momento de necessidade, essas outras questões são muito importantes. E uma das temáticas também específicas que o CONANDA se manifestou diz respeito ao direito à educação, porque com a suspensão das aulas, né, e das atividades presenciais nas escolas, muitas crianças começaram a ser demandadas a atividades remotas, né, a partir dessas escolas. E aí o CONANDA observou uma grande preocupação em relação a isso. Primeiro, em garantir que esse direito à educação, né, pudesse ser preservado com equidade, com uma educação de qualidade. E segundo, entendendo que esse momento da pandemia é um momento que traz outras preocupações que devem ser consideradas, né? Não é simplesmente, estamos em casa, temos que fazer o trabalho de forma remota. Tem uma pandemia acontecendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas adoecendo, e isso precisa ser considerado. Uma outra preocupação também que a gente teve é com o envolvimento dos trabalhadores em educação na discussão de que soluções são possíveis, né? Porque o que nós observamos é simplesmente uma preocupação com não podemos perder o ano letivo, temos que, a qualquer custo, garantir as aulas, né? Mas as saídas, né, não têm sido planejadas com os profissionais de educação. E isso é uma violação do direito à educação das crianças, que se alia a outros direitos, né? Porque tem muitas casas que não têm acesso à banda larga, tem muitas famílias que não têm equipamentos em quantidade suficiente para todos os integrantes que ou estão em trabalho remoto ou precisam estudar, têm atividades a realizar, reuniões, a participar, né? E se não houver, nesse momento atual, né, um planejamento de como vai ser o retorno e um planejamento que incorpore o apoio às famílias, inclusive para que elas consigam ter acesso à internet e acesso a equipamentos, né, e também que os professores também precisam desse suporte, os profissionais da rede de proteção de forma geral precisam ter garantidas essas condições, né, de acesso à internet e de equipamento. E além disso, a preocupação com o retorno envolve também investimentos nas estruturas das escolas, porque as orientações dos epidemiologistas, dos sanitaristas, têm sido que é muito importante o arejamento dos espaços para proteção à saúde, e muitas instituições não têm essa qualidade garantida, né? Não somente, e aí a gente fala não somente de escolas, a gente fala também de outras instituições onde se realizam atendimentos a crianças e adolescentes. Eles são espaços pequenos, que não tem uma ventilação natural, né, espaços que são muito fechados, né, e não são saudáveis, né, nesse momento, segundo as recomendações sanitárias. Então, é preciso todo o investimento nesse sentido, além de todos os problemas que a gente tinha antes, né, esse é um que é imprescindível que se olhe também para garantir o direito à vida, né. E o que nós temos observado é uma preocupação de algumas instâncias reguladoras, né, dessas políticas, simplesmente de dizer, não, tem que fazer, mas não dá as condições para fazer, como essa do acesso à internet e do acesso a equipamentos. As famílias precisam de orientação sobre isso e precisam de suporte financeiro, inclusive, para dar conta, né, de lidar com essa nova realidade. Então, essa pandemia, ela ressalta, né, ela é como se a gente colocasse uma lupa sobre uma série de problemas decorrentes da desigualdade social, da desigualdade de acesso a bens e serviços que deveriam ser garantidos a toda a população, as dificuldades de acessar serviços de saúde, né, de ter aquela renda mínima necessária para manter uma vida digna. E isso nos convoca também a pensar as alternativas e as saídas. Só que tudo isso só será possível com uma luta conjunta, né, em defesa da democracia. Porque senão a gente fica olhando essas medidas que parecem pontuais,
mas não são pontuais, né? Elas integram um projeto que não reconhece a democracia, né, que não reconhece a cidadania como um direito, que não reconhece os princípios que estão defendidos na nossa Constituição Federal, e todas as políticas sociais são afetadas por isso. A gente tem que, enquanto sociedade civil, em especial, né, falando um pouco desse lugar, tem que unificar essas lutas e esses enfrentamentos. Trabalhadores precisam também realizar esse mesmo movimento, né? É um movimento em defesa da democracia, porque é só numa democracia que se possibilita um direito à participação, né? É só numa democracia que se respeita o que está cunhado num estatuto como o que a gente tem, né, no Estatuto de Criança e Adolescente. Então, essa luta ela tem que ser coletiva, ela tem que ser conjunta, né? Acho que é essa a sensação, né, desse momento que eu gostaria de compartilhar, né, a minha posição nesse sentido de tantos enfrentamentos que são necessários, em especial no momento da pandemia. Uma situação inusitada, né, que nos pegou a todos de surpresa, mas que tem também se constituído nessa possibilidade de invenção de outras alternativas, de outras estratégias, de lutas, né, que precisamos construir coletivamente. Puxa, muito obrigada, Ionete. Acho que foi uma fala, assim, muito importante no contexto que nós estamos vivendo, né? Você, como presidenta do CONANDA, a Andréia já falou aqui da importância de nós mantermos debates, né, para fortalecer essa luta. O CONANDA tem um papel muito importante de defesa do direito à assistência social e do conjunto dos direitos. E o que você coloca foi fundamental aqui para a nossa reflexão final, porque a pandemia, nós já vínhamos numa crise, já vínhamos no avanço de uma proposta conservadora, autoritária, de políticas de morte, de necropolítica, de políticas que não combinam com a democracia. E não há democracia, não há direitos humanos sem democracia, né? Não há condições de se efetivar direitos sem ambiente democrático, né? E sem tudo aquilo que é estruturante de uma política pública. Até o Paulo ficou ali provocando no debate essa importância do fundo, né, da infância, e a Iolete falou aqui na primeira parte, quer dizer, o recurso está congelado, né, congelado por 20 anos, limites institucionais para se efetivar direitos. Então, aquilo que é estruturante de um sistema público, de uma política pública, está inviabilizado. A Andréia falou aqui, né, da importância, não estão conseguindo garantir condições básicas para o pleno funcionamento do SUAS. Isso precisa ser explicitado para que a gente possa encontrar caminhos e caminhos coletivos. E você traz aqui a importância de um projeto popular, democrático, né, de nós, ao explicitarmos que a pandemia escancarou o neoliberalismo, não é só o Brasil que está discutindo, não, renda, a importância das políticas, onde não tinha SUS, onde não tem SUS, como os Estados Unidos, sofreu demais, a população sofreu demais os efeitos da pandemia. E aqui no Brasil, se não fosse, né, a atuação do SUS, a importância do SUS, do SUAS, das ações de alguns governos que foram para proteger a população, quer dizer, os efeitos seriam muito mais dramáticos do que já são, né? E a gente tem caminhos para construir em conjunto. E essa é a mensagem que você deixa aqui para nós. E nós queremos ouvir agora o Felipe também na sua mensagem. Felipe, como é que você vê esse desafio para os jovens? Hoje você, como um jovem, né, que foi forjado na luta, na militância, como um defensor dos direitos humanos, os direitos de crianças, adolescentes e jovens, né? Você vê esse cenário, né, esse desafio que está posto para a sociedade brasileira de reafirmar os direitos, né, reafirmar aquilo que foi conquistado, como disse a Andréia, manter o que existe e construir caminhos para que nós possamos, de fato, sair dessa pandemia com um outro patamar de sociabilidade, um outro patamar de direitos, né, de democracia, de proteção social. Então, queria te ouvir agora nesse final, e aí você já também faz a sua fala final no nosso diálogo de hoje. Por favor, Felipe. Eu adorei essa sua fala a respeito do escancaramento do neoliberalismo.
assim, a pandemia é uma coisa que está deixando todo mundo tão doido, que eu acabei de ver vi agora à tarde uma reportagem de alguns bilionários pedindo para os governos taxarem as fortunas. Então, assim, realmente a gente está num nível bem complicado. Gente bebendo desinfetante, porque acha que cura o Covid-19. Mas eu já havia comentado a respeito, né, da questão da pandemia e tudo. Então, se me permitir, antes de partir realmente para o encerramento, eu queria fazer uma fala acerca da participação social. E aqui eu não vou me referir apenas à participação social de crianças e adolescentes, como, por exemplo, em espaços de criação e deliberação, né, o nosso famoso controle social das políticas públicas. No início do ano passado, a gente teve realmente uma semana de retrocessos judiciais acerca dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Em uma semana, em 2 dias, mais de 22 comissões e comitês relacionados a direitos humanos no nosso país, e o CONANDA quase ia nessa leva também, porém, a estrutura, né, o arcabouço jurídico do CONANDA é diferente das outras. Mas, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a CONAET, ela foi extinta, né? Então, assim, a gente tem uma amostra de que direito do trabalho realmente é uma coisa que não está sendo pautado como prioridade. É tanto que o Ministério do Trabalho e Emprego é a primeira vez que a gente tem uma gestão sem Ministério do Trabalho e Emprego, né? Desde o Getúlio Vargas, nem no período militar a gente teve esse retrocesso. Então, é justamente, não sei se é coincidência ou se é um plano de enfraquecer as estruturas que garantem direitos humanos, mas acredito muito que a sociedade civil, ela tem que sim, logicamente, fazer uma sensibilização, mas assim como fez no ECA, assim como fez na própria Constituição, a gente precisa justamente voltar aí às ruas. Lógico que agora não, né? Mas assim, voltar a despertar esse senso democrático. Porque o que faz justamente, né, como você bem falou, a gente ter uma participação da sociedade é justamente a nossa forma, né, política. Nós somos um Estado democrático de direito. Aqui no nosso país, as relações que regem é justamente a relação legal. E a lei, como eu já citei, ela fala que tem que se ter uma participação efetiva, sim, de crianças e adolescentes, assim como da própria sociedade, seja da sociedade como um titular do direito, ou seja também da sociedade como um guardião do direito, a exemplo do que é os direitos humanos de crianças e adolescentes. E a gente tem justamente ações sistêmicas de enfraquecimento. Veja, falar de participação social é de uma importância tão extrema, que a gente vem justamente a concepção de democracia. Se a gente tem um Estado, que mesmo sendo dito como Estado de Direito, há-se a todo custo uma tentativa de restringir que a sociedade civil participe de comitês, que participe de espaços que têm uma certa, não digo nem poder, mas que possuem um lugar privilegiado dentro desse debate, a gente tem que olhar justamente porque há sim uma redução da nossa democracia, né? Por exemplo, a sociedade civil foi cortada de diversas comissões e comitês, e uma das discussões é justamente a pauta dos direitos da mulher. A gente teve uma participação na semana passada vergonhosa, e assim, eu que estudo muito direito internacional, uma participação vergonhosa do Estado brasileiro, que estava sendo comparado pela França, pelo próprio Estados Unidos, pela Inglaterra, como, por exemplo, países como a Coreia do Norte, países como o Paquistão, países como a Arábia Saudita, que há justamente uma retirada grotesca de direitos humanos. Então, quando a gente começa a ser comparado com outros países, mesmo que alguns sejam comunistas, mesmo que outros sejam de extrema direita ou algo desse tipo, é extremamente prejudicial porque mostra o nosso retrocesso social. A gente vive muito um ciclo de um período mínimo de democracia, e aí vem-se uma grande crise, a instauração de um poder autoritário, retirada de direitos humanos, ameaça comunista, e um século já é a terceira vez que a gente tem essa questão de ameaça comunista, de que os comunistas vão invadir o nosso país, mas é, na verdade, justificativa para manter um certo grupo no poder, para manter-se essa retirada de direitos. E aí, a respeito do que o Paulo falou, de qual a importância do FIA, é importante a gente destacar que o FIA, que o recurso que está no FIA, não é um recurso da gestão municipal, não é um recurso de secretaria A ou B.
é um recurso justamente do Conselho de Direito de Crianças e Adolescentes, que é sim vinculado a determinada secretaria, que é sim o fundo gerido por determinadas secretarias, mas é justamente um recurso que vai atender às demandas do Conselho Municipal, né, para repasse para entidades ou então projetos. E aí, por exemplo, se o gestor ele não executa de forma correta o que se tem nesse FII, ou então ele utiliza desse recurso para gastos de gestão, por exemplo, ele pode responder por ato de improbidade administrativa. Então, justamente é importante destacar isso, que o fundo municipal, ele não é um fundo do governo, ele não é um fundo de determinada secretaria, ele é um fundo do Conselho de Direito da Criança e Adolescente para bancar programas e projetos a que essa determinar. E acerca, né, novamente, da pandemia, a gente acredita que a gente tem muito que refletir como está sendo nossa atuação antes da pandemia, como está sendo durante a pandemia e como vai ser pós-pandemia. Né? A gente sabe que durante um período de crise, infelizmente é necessário ter um período de crise para haver novos direitos. Acredito que novos direitos vão surgir após essa pandemia, como, por exemplo, o direito ao acesso tecnológico, né? E assim, o nosso Brasil, infelizmente, ainda não tem uma estrutura necessária, como a gente olha, por exemplo, o Peru, no início dessa pandemia, comprou 800 mil tablets e um acesso à internet para os alunos da rede pública. Então, a gente tem que muito pensar nisso, refletir e pensar novas estratégias para que o ECA ele seja justamente efetivado. Lei a gente já tem, uma lei muito bonita, por sinal, uma lei muito completa, por sinal, mas a gente tem que começar uma cultura exatamente de efetivar essa lei. Porque, assim, lei, ela realmente ela é uma garantia jurídica, mas a gente, mais do que garantia jurídica, a gente precisa justamente de uma garantia prática e de uma garantia também social. Né? Infelizmente, a gente vem olhando para diversos retrocessos de direitos humanos, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma criança de 5 anos é morta pela própria polícia, outra criança de 11, outra de 13, e a sua maioria são pretos, pobres e da periferia também. Então, é justamente começar a universalizar esses direitos e essa efetivação também de estatuto. Então, agradeço muito o convite do Congemas, espero ter contribuído para esse debate e estou sempre à ordem quando precisar. Podem contar comigo. Bom, você ficou famoso no âmbito da assistência social a partir dessa live de hoje, né? Deu uma aula aqui de direitos humanos, uma aula de democracia, uma aula de militância, foi muito bom mesmo, Felipe. Acho que sim, tivemos contribuições bem significativas. De administração pública também, né? Muito bom. Nós vamos para a última fala do nosso encontro de hoje, que é da nossa presidenta Andréia. O Felipe falou aqui que nós precisamos pensar, e o Lete também, enfrentar esse cenário de Covid-19. Estamos numa pandemia, numa situação de emergência absolutamente atípica e que é uma crise sanitária que aprofunda a nossa crise econômica, crise social, né? Nós temos várias implicações com a pandemia, escancara o limite das políticas, escancara a fragilidade também governamental em dar respostas rápidas para a população e ao mesmo tempo precisamos pensar o pós-pandemia, né? E aí temos uma parceria que a nossa presidenta vai apresentar agora, né, para mobilizar os municípios a se engajarem nessa cooperação. Nós precisamos identificar como que os municípios estão construindo as suas estratégias de enfrentamento da emergência nessa pandemia, para também pensar o cenário pós-pandemia, né? Então, vamos ouvir agora, né, por último, a nossa presidenta, então, que vai apresentar essa cooperação com a Unicef e também já vai fazer a sua despedida do nosso diálogo de hoje. Por favor, Andréia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente, né, a contribuição da Iolete, do Felipe. Eu vi agora no chat, escrito pela companheira nossa aqui de São Luís, Amparo Sebel, né, que é uma militante histórica na luta desses 30 anos do ECA, e ela falando como é bom ouvir realmente o protagonismo juvenil. E aí, de fato, Felipe, a gente tanto fala em empoderamento, né? Fala em protagonismo, mas a gente te ouvir, a gente vê a materialização daquilo que a gente quer,
para todos os meninos e meninas desse país. E aí a gente não quer mais que Miguel, porque precisou ir trabalhar com a mãe, seja morto, que João Pedro, porque foi brincar fora de casa, achando que estava seguro em outra casa, é morto. E dentro desse lugar de perder vidas, eu lembro que aqui, acho que todo mundo conhece, mas aqui é muito forte o trabalho da Plan, né, da Plan International, e a Plan tem um projeto chamado Por Ser Menina. E no Por Ser Menina, elas ocupam, né, tem um trabalho dentro dele chamado Meninas Ocupam. E as meninas ocupam aqui no município, no estado, os cargos de poder, pelo menos por algum tempo, e algumas ocuparam a secretaria ao longo desse período, passando a ser secretárias. E dentro do diálogo com essas meninas, uma das coisas que eu guardo até hoje da conversa com elas, é elas relatando quando elas foram, Olete, à unidade, né, de atendimento socioeducativo de meio fechado, que é de execução do Estado, elas foram conversar com as meninas que tinham a liberdade cesseada, elas ouviram as meninas dizer que, como é que você avalia estar aqui? E a menina disse, aqui é bom, aqui eu como todo dia, aqui eu estudo, né? Aqui eu estou fazendo um curso, e aí a gente pensar que para as nossas crianças terem direitos, elas têm que ter a liberdade cerceada algumas vezes. Então, isso para mim é uma das coisas que eu vou levar para a vida inteira para pensar em como devemos lutar, para nos encorajar. E nessa busca de parcerias, nessa busca de coragem para enfrentar isso, eu queria agradecer, ela está nos assistindo, né? A Liliane Chopteia, do Unicef, ela está aí curtindo a fala do Felipe. Tá? Agradecer a Liliana, que tem envidado todos os esforços para que essa parceria aconteça, né? Tem nos provocado bastante. Foi muito legal poder saber, né? O Unicef nos chamou, a gente apresentou uma live específica sobre isso, nos chamou para prestar o apoio justamente acerca da questão das tecnologias assistidas, de como é que pode melhorar esse nosso trabalho nesse momento de pandemia, como é que a gente pode pensar em que estratégias podem nos favorecer. E aí, pensando nisso, o Congemas agradece imensamente, assinamos um termo de parceria com a Unicef, nós vamos agora exibir, já já, um pequeno tutorial. A partir de amanhã, todos os municípios receberão o questionário. Vocês têm aí só uma semana para responder, de quarta a quarta. A gente pede total celeridade, porque é de nosso interesse, é para nós. Tá? Por favor, não considere mais um questionário, mais um trabalho, mas a necessária sondagem para que a gente possa melhorar e qualificar os nossos serviços. A Ju colocou uma coisa assim, nós estamos falando muito de pós-pandemia, mas tem uma coisa que ela é concreta. Nós estamos vivendo ciclos diferentes em cada município brasileiro. Há lugares que estabilizaram, há outros que estão retomando, há outros que estão pior agora. Diga meu companheiro José Cruz, que quando a gente estava no pior auge aqui, lá estava mais estabilizado e agora é o inverso. E a gente tem um processo muito sério também, que é, infelizmente, né, agora é o momento de interiorização do vírus. O vírus está chegando nas cidades menores. Né, e se chegar nas cidades menores, tem sido lugares que não têm a tecnologia. A Iolete colocou muito bem para a aula, né? E a gente ainda ouve o Ministério falar, faça o Enem do seu jeito. Que jeito? Né? De que jeito fazer o Enem se eu não consigo ter acesso mínimo? Né? E aí a gente, nesse lugar, eu queria muito que a gente pudesse, antes de eu encerrar de fato, né, agradecendo a todos vocês, eu queria passar rapidamente para a Dani colocar aí na exibição a orientação desse espaço, desse questionário que vai ser enviado para todos os municípios brasileiros a partir de amanhã. Então, a gente conta aí com o apoio de todos vocês. É bem rapidinho, Dani, pode soltar. Olá a todas e todos. Eu me chamo Santiago Varela e trabalho na área de políticas sociais do Unicef. Estou aqui hoje para auxiliar vocês no preenchimento da pesquisa sobre os desafios, práticas e lições aprendidas pelos CRAS na pandemia da Covid-19 e em situações de emergência pelas quais vocês já passaram. Essa pesquisa está inserida no âmbito da parceria entre o Congemas e o Unicef. Como já abordamos em um dos diálogos com o Congemas,
Com essa parceria, nós queremos identificar os arranjos locais da assistência social e contribuir para a atuação dos CRAS por meio de materiais de apoio e compartilhamento de experiências que estejam dando certo no âmbito do SUAS para enfrentamento à pandemia da Covid-19 e também às demais situações de emergência. Esse questionário é um primeiro passo de uma série de ações conjuntas entre o CONGEMAS e o Unicef. Ele servirá para identificar as principais estratégias e práticas adotadas no enfrentamento às emergências, em especial à pandemia da Covid-19. A partir dessa pesquisa, construiremos e proporemos ferramentas e metodologias adaptadas ao momento atual, com foco no fortalecimento dos CRAS. O questionário deverá ser preenchido pelos secretários municipais a cargo da assistência social, em conjunto com suas equipes. É essencial que apenas um questionário seja respondido por município para evitarmos duplicações e exclusões de registros. Por outro lado, não estamos utilizando senhas e logins para não complexificar todo o processo e alcançar o máximo de respostas possíveis. Para evitar duplicação de registros, sugerimos que as questões sejam avaliadas previamente ao seu registro no sistema e o seu envio. Isso é importante porque o envio do link poderá gerar diferentes registros para um mesmo município, o que poderá prejudicar a compreensão das informações. Todos os envolvidos nas respostas poderão abrir o questionário, mas é muito importante que apenas um registro seja salvo ao final. O questionário está hospedado na plataforma Kobo, que é adaptada para respostas tanto via celular quanto por tablets ou computadores. Além disso, o questionário trata de temas como o papel da assistência social em contextos de emergência em geral e também relacionados à Covid-19, a prevenção às emergências, a emergência propriamente dita, o pós-emergência e práticas adotadas pelos municípios nesses contextos. O segundo bloco trata da prevenção, em que são abordados aspectos da organização local, articulação, vigilância, planejamento e comunicação. O enfrentamento às emergências é abordado a partir dos seguintes temas: o reconhecimento da emergência, a governança, atores e papéis, vigilância, contingência e comunicação. O pós-emergência é abordado, sobretudo, no que diz respeito às adaptações das ofertas do SUAS ao pós-emergência. Por fim, um último conjunto de perguntas busca registrar as práticas e as experiências dos municípios na adaptação das ofertas às emergências. Não se esqueça de enviar o questionário. É possível também salvar um rascunho para completar depois. Para isso, no entanto, é necessário que o questionário seja aberto no mesmo computador e navegador. Após enviado, suas respostas já estarão na nossa base de dados. Não se preocupe, toda e qualquer informação fornecida será tratada em agregados de municípios. Caso haja necessidade de identificação da experiência ou prática do seu município, você será consultado. Muito obrigado. Bom, gente, esse tutorial ele vai seguir encaminhado junto com o questionário. Qualquer dúvida também estamos à disposição. Eu quero assim agradecer imensamente a querida Iolete, que ela precisou se retirar porque tem um compromisso agora. Ela já sabia desse compromisso às 19 horas, ela nos comunicou, mas mesmo com uma agenda cheia, aceitou o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada, Felipe, né? Felipe Caetano, muito obrigada por ter aceito também o nosso convite. Eu queria agradecer em meu nome, toda a diretoria do Congemas, né, por essa produção desse espaço. É um trabalho, um diálogo pensado conjuntamente. Vocês não sabem, aí nos bastidores, batendo cabeça para as temáticas, quem vem, né? Então, muito obrigada, querido Jucimério, por nos ajudar muito nesse processo. E eu queria, assim, finalizar presenteando a todos nós. Ontem eu usei essa canção, eu tenho um apego muito grande por ela, porque acho que a gente está num momento de tanta intolerância, de tanta dificuldade, né? E ouvir Felipe nos encoraja. Eu acredito que ouvir Felipe, ele nos encoraja
Tu não tem nem noção, Felipe, como está cansado, com as baterias desarriadas, né? De tanta reunião que você vai, discute, você volta do mesmo jeito que você entrou, de hora que parece não valer. Então, eu queria dizer a vocês, assim, a todos vocês que estão participando dessa série de diálogos com a gente, como isso tem nos ajudado, tem nos encorajado, tem nos feito entender. E eu queria lhes presentear com esse trecho da canção de Ivan Lins, que ele diz assim: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar. E sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos e que as folhas bebam orvalhos. Então, eu queria pedir a cada um de nós que nunca percamos a esperança, o verbo esperançar, de fazer isso aqui muito melhor. Nós vamos conseguir garantir, tem fé, e não vai demorar, né? Garantir um país com democracia, onde suas crianças não precisem ser exploradas, não precisem trabalhar para garantir sobrevivência, que a gente possa realmente, jamais, ficar pedindo ou mendigando orçamento para garantir a vida das pessoas. Que a gente não seja interpretado como sonhadores ou lunáticos, ou quem não tem um pé na realidade. Nós temos, é por esse pé tão enfincado na realidade, é que a gente acredita que outro país e que outro Brasil vai ser possível, sim. Mais breve do que a gente imagina. Então, muito obrigada a todos. Eu queria agradecer imensamente por mais essa audiência nessa semana. E agradeço a diretoria do Congemas, ouvir o Zé Cruz aqui participando com a gente. Muito obrigada, grande companheiro Zé, o Arimateia, e tantos outros colegas que vão entrando, vão participando. E, Ju, mais uma vez, obrigada aí de coração pela mediação com a gente. Muito obrigada. Nós é que agradecemos demais, Andréia, sempre terminando com poesia, né, que alimenta a nossa alma, nos traz esperança. Felipe, siga a sua carreira política, viu? Vi um pouco da sua história, as pessoas falavam dele pequenininho que ele ia ser um político. Você tem aí um futuro para contribuir com esse país, com a sua militância, com a sua história tão linda, que nos emocionou e também nos traz esperança, né? Isso, como disse André, é isso que nós queremos para todas as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, nós queremos agradecer muito, né, a realização desse diálogo de hoje. Nós sempre dedicamos este momento de construção conjunta, de debate, diálogo, para construir a proteção social para a população brasileira, as famílias enlutadas, né? A nossa solidariedade aos trabalhadores, trabalhadoras, aos familiares, né, desses trabalhadores que perderam sua vida porque estão na linha de frente, enfrentando, né, defendendo vidas, enfrentando a Covid. Também queremos aqui falar da memória e da dor de perder crianças, adolescentes e jovens que habitam territórios desiguais e sofrem as consequências de um Estado penal, né, de um Estado que adota políticas repressivas, e por isso nós queremos dizer, como sempre aqui, reafirmamos que o que nós queremos é um mundo mais justo, igualitário, emancipado, porque sem desigualdade, né, sem opressão, por isso socialmente igualitário, humanamente livre. Nós não queremos meritocracia, não queremos políticas reduzidas, queremos uma política forte, universal, democrática, que alcance todos e todas, né? E por isso a importância de disseminar esse projeto de SUAS, né, resistente a essa conjuntura, mas que aponta para um futuro, projeto de seguridade social universal, democrática, redistributivista, né, com participação popular, e por isso é muito importante disseminar os vídeos que são aqui compartilhados, os debates que são aqui produzidos. Participe sempre, como vocês participaram hoje, em outros momentos também, leve informação relevante, informação que chegue à sociedade, para que cada vez mais a população também compreenda e valorize a assistência social e também defenda direitos, né? Defenda uma sociedade cada vez mais humana. Queremos cidades mais justas, mais humanas, democráticas, né? E isso é um papel para todos e todas nós. Conheça, contribua, valorize a assistência social, que é um direito, uma política essencial, é direito da população, por isso depende de financiamento público e de participação social. Muito obrigada e até a próxima live. Um grande abraço virtual a todos e todas.